E agora, convidamos para compor o dispositivo para a mesa redonda sobre gestão de escritórios, um tema central para a prática profissional da arquitetura, o mediador, o arquiteto Ricardo Meira, presidente do CalDF. Convidamos Paula Aveiro, arquiteta e empresária, especialista em gestão pela FGV, lidera o escritório Paula Aveiro Arquitetos e ministra cursos e mentorias sobre novas estratégias de gestão. Convidamos ainda Ângela Gil, arquiteta e urbanista, mestre em recursos naturais, atua com treinamento em gestão de escritórios de arquitetura e engenharia, consultorias e docência. E Sônia Lopes, arquiteta formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em administração certificada PMP, autora de livros sobre métodos ágeis e gestão, atual presidente da ASBER, Rio de Janeiro. Um time de peso para discutir experiências, desafios e perspectivas na gestão de escritórios. Sejam muito bem-vindas, bem-vindo nosso mediador, a quem passo a palavra neste momento. Boa tarde, todos e todas, sejam bem-vindos. Esses painéis do meio-dia é para quem tem fome de saber, enquanto a gente não sai para o almoço. Apesar da brevidade do assunto, é um tema que permeia as carreiras de todos nós, profissionais, independentemente do setor, né, em que nós atuemos. É algo que eu, né, trago para a minha prática profissional desde muito cedo. Né. Hoje eu trabalho fundamentalmente nessa área de gestão, muito mais do que no setor de projetos, e temos 3 representantes aí, pensadoras, autoras e promotoras desse assunto em várias vertentes, em várias áreas. A gente vai fazer um trabalho, né, uma conversa aqui bastante ágil, com perdão do trocadilho, da gestão ágil aí, com uma abordagem bastante prática, e optamos por trazer 3 olhares, né, para áreas específicas dentro desse grande leque que é a gestão. Então, a gente queria abrir com a Ângela, que tem uma pequena apresentação, vai falar de um tema específico. A ideia é a gente fazer essa rodada, né, com as 3 falas, e depois a gente abre para uma, se possível, pergunta e resposta, se não, um fechamento aí sobre tudo aquilo que foi tratado aqui. E aí, já quebrando o protocolo, a gente vai abrir mão aí dos extensos currículos das participantes, mas todos vocês são já convidados a acompanhar o trabalho de todas elas, porque é de muita excelência. Ângela, por favor. Bom, boa tarde a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Primeiramente, agradecer o convite do CalBR, ao conselheiro federal do CalMT, André, e o conselheiro federal também do CalMS, Lucas Mali, pela indicação de eu estar aqui hoje ao lado das grandes feras da gestão de escritórios e poder contribuir um pouquinho com vocês com aquilo que eu venho desenvolvendo lá no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso. Então, uma pequena apresentação que eu fiz, muito rápida, sobre o que é a gestão de excelência e quando o conhecimento monetiza, que é um jargão que eu já venho utilizando há algum tempo, e eu vou mostrar para vocês rapidamente como eu trato isso. Quem que sou eu? Né? Eu sou arquiteto urbanista, como foi apresentado, estou na docência há 20 anos, já fui a primeira gerente de fiscalização do Conselho de Arquitetura do Mato Grosso do Sul, tenho muito orgulho disso, quando iniciamos a nossa jornada com o CAL, e também conselheira estadual. Também participei das entidades de classe, como IAB, Sindarc, também como conselheira. Venho atuando com um trabalho de formiguinha dentro das universidades, né, e fora também, com esse tema de gestão de escritórios. Principalmente para os recém-formados, estudantes, vou nas universidades, tanto no MS como lá no MT, falar sobre esse tema. Bom, durante essa minha trajetória de docência e desenvolvendo essa questão sobre a gestão de escritórios, eu costumo falar das minhas palestras que eu fui garota de programa. Pois é. Né? Essa era a brincadeirinha que os nossos colegas faziam com a gente, porque eu também sou formada em tecnologia da informação com pós-graduação na área de computação, antes de ser arquiteto urbanista. Né? E veio daí esse meu interesse pela gestão de escritórios, porque quando eu me formei arquiteta, eu abri meu escritório e fui desenvolver a minha carreira, e todos os meus alunos perguntavam: mas professora, quanto que a senhora cobra?
Como assim cobra? Né? E eu recebi esses ex-alunos do meu escritório para poder explicar para eles. Daí surgiu o interesse por esse tema de gestão de escritórios. Então, eu desenvolvi, durante esses anos, esse Instagram que chama Mais Foda. E o que quer dizer isso, Mais Foda? É como eles me conhecem lá no estado. Ela é a mais foda. Foco abre o caminho. Objetivo te dá a direção. E a decisão define a sua rota. E a atitude constrói o destino de um profissional de sucesso. Então, dentro desses pilares, eu abordo isso dentro dos meus treinamentos. E aí eu desenvolvi, durante esses 13 anos de gestão de escritórios, eu estou hoje vou para a 34ª turma do curso de gestão de escritórios lá no Centro-Oeste, tanto somando Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Agora, no CAU-MS, né, presidente João, teremos uma nova turma, 34ª turma do curso de gestão de escritórios. Esses cursos eles são gratuitos, oferecidos pelos conselhos. Vou também lá no MT, estive no MT, né, André, o ano passado, também ministrando os cursos. E o CAU investe nesses profissionais, principalmente em começo de carreira, né, tentando disciplinar esses profissionais dentro da gestão de escritórios, né? Começar isso. Então, eu desenvolvi um método durante esse tempo. E eu defini 4 pilares. O primeiro deles é o definir, depois o planejar, vender e crescer. Exatamente para quê? Para ter um resultado. E todo mundo pensa em dinheiro, né? Por isso que eu falo que o conhecimento monetiza. Dentro do primeiro pilar, eu costumo abordar nos treinamentos o que você quer ser quando crescer, né? Você profissional. Essa é a pergunta que eu faço. O que vocês querem ser? Pessoa física, pessoa jurídica? Vocês já pensaram nisso? Para quem está começando uma carreira, profissional, arquiteto, urbanista, entender qual que é o seu propósito do seu escritório, qual que é a sua missão, quais são os seus valores, né? O seu posicionamento como profissional e qual que é o perfil do cliente que você busca. Então, o primeiro passo é definir esse pilar. Se você não tem isso definido, como você vai ter uma carreira dentro da arquitetura e urbanismo, né? E nós temos 214 chances, certo? De desenvolver essa carreira dentro do escritório, né? Porque são 214 atribuições do profissional arquiteto e urbanista. E a maioria deles ficam naquele grupo de atividades de projeto e execução. Nós temos 8 grupos de atividades dentro da nossa carreira. E por que a gente fica só em projeto e execução? Eu, desde que me formei, eu atuo em todos eles, menos na engenharia de segurança do trabalho, porque eu não tenho pós-graduação na área. O restante eu atuo em todos, mais nas outras de gestão do que basicamente em projeto e execução de obras. Mas está todo mundo concentrado em trabalhar só com isso. E a gente tem 214 chances de ganhar dinheiro. O segundo pilar é o planeje, O que, como e quando. Se você não tem um bom planejamento do seu escritório, do que você vai fazer, como que você vai fazer e quando, se você responder essas 3 perguntinhas aí, todos os dias, todas as semanas, você já começa a fazer um planejamento da sua carreira dentro do seu escritório, Então, crie esses processos ágeis, metas, indicadores, rotinas de acompanhamento, Menos trabalho, mais tempo e mais dinheiro. É isso que a gente precisa sempre. O terceiro pilar é o venda. Se eu já defini o que eu quero ser, já planejei como eu vou fazer isso, eu preciso vender, não é? Então, você precisa se comunicar de uma forma assertiva dentro do seu negócio, em relação aos seus clientes, para poder saber vender. Gerar esse valor percebido para o seu cliente. Como é que você vai fazer isso, essa geração de valor? Isso é muito importante dentro de um escritório, E transformar o seu conhecimento em oportunidades. E eu sempre falo, venda valor e não preço. Porque a nossa profissão de arquiteto urbanista é sobre valor, não é sobre preço. E é uma diferença muito grande sobre isso. Daria aqui uma aula, nós 4 aqui falando sobre isso, sobre o valor. O que é esse valor dentro da profissão de arquiteto urbanista? E como é que a gente faz isso? Isso é muito importante. Porque o cliente ele precisa te dar valor, não ficar leiloando o preço com você. E o último pilar é o cresça, Qual que é a sua visão positiva de futuro? Assumir o controle do seu escritório vai evitar que ele seja definido por fatores externos, inclusive pelo seu cliente, Porque o cliente ele gosta às vezes de definir o nosso preço, Não, mas a gente tem um valor.
E quem tem que fazer isso somos nós. Quem tem que dominar o mercado da arquitetura e do urbanismo somos nós, profissionais, não o cliente, quando ele vem barganhar, quando ele vem pechinchar preço com você. Ai, quanto você cobra isso, quanto você cobra aquilo. Não funciona dessa maneira. A gente tem que virar essa chave e dominar o mercado, né? E tudo que você focar, você vai expandir. Não tem como isso não acontecer, se você tiver um bom planejamento dentro do seu escritório. E algumas regras do sucesso que eu passo durante o desenvolvimento desses treinamentos, que a primeira delas é defina seus objetivos, né? Desenvolva a sua liderança, cuide das suas finanças, pense positivo sempre, isso é muito importante. E desenvolva processos eficientes. Se vocês pegarem essas 3 regrinhas aí, eu tenho certeza que todos terão sucesso dentro da profissão, dentro da gestão do escritório de vocês. E são coisas simples. E é aquele velho jargão, né? Quando eu chego para dar um treinamento de gestão, eu falo assim, gente, hoje eu vim dar um curso sobre o óbvio. Porque tudo que eu vou falar aqui, vocês sabem. Só que o óbvio precisa ser dito sempre. E relembrado. Talento sem gestão é vulnerável. Então, se você não tem uma gestão do seu escritório, seu negócio está vulnerável. Logo, tende ao fracasso, né? E isso é planejamento. Aí muitos me falam, nossa, mas a gente não sabe planejar e dentro da faculdade ninguém ensina isso. Nossa, mas vocês não fazem planejamento de obra? Nós não estudamos planejamento urbano e regional dentro da faculdade 4 anos consecutivos? Tudo é planejamento, gente. E dentro de uma obra eu tenho certeza que vocês arrasam no planejamento. No planejamento do desenvolvimento do projeto do cliente de vocês. E dentro da carreira, e dentro do escritório, na sua gestão financeira, administrativa, vocês não conseguem fazer, né? É isso que eu sempre pergunto dentro dos treinamentos. Aí eu faço sempre uma pergunta. Qual de vocês aqui sabe qual foi o último faturamento do escritório de vocês do ano passado? Poucos sabem. Quantos eles faturaram naquele ano? Isso tem que estar na ponta da língua, né? Somos gestores, sim, não só de obras e projetos. É assim que o seu negócio é percebido pelo seu cliente quando você não tem uma boa gestão. Olha só a foto dessa mulher. Ela está com 4 crianças, ela está fazendo várias coisas ao mesmo tempo e as crianças, uma está em cima do sofá, outra ela está segurando no colo, ou seja, uma bagunça organizada, né? E é assim que o cliente percebe o escritório da gente quando ele chega e vê algumas situações. E se a gente tem tudo isso organizado e planejado, a imagem não vai ser essa. E o que vocês podem fazer amanhã, então, para assumir o controle do escritório de vocês? Aí, quando eu falo que o conhecimento monetiza, eu quero dizer que vocês, primeiro, têm que se conhecer primeiro. Vocês se conhecem como pessoa? Aprenda a se comunicar de uma forma assertiva. Não existem só treinamentos na área de arquitetura, na área de gestão, na área de softwares, porque a primeira coisa que o recém-formado faz quando ele sai da faculdade é aprender o software para poder fazer renders maravilhosos. Hoje em dia a gente nem está precisando mais fazer render. A inteligência já está fazendo isso para a gente muito mais rápido. Mas a primeira dica que eu dou é: façam um curso sobre gestão administrativa e financeira. Vocês serão gestores, porque vocês têm que focar no estratégico e no tático, não no operacional, como a maioria dos escritórios fica, só no operacional, desenvolvendo. Tá, e quem que está cuidando da estratégia do negócio de vocês? Né? Buscar mais clientes. Aprenda a gerir pessoas e processos. Faça curso, gente, fora da área de vocês. Eu já fiz curso de programação neurolinguística, de comunicação assertiva, o corpo fala. Tudo isso é importante. Marketing, vendas, isso tem que ser importante dentro do escritório. Tem que ser um dos primeiros cursos que vocês têm que fazer quando vocês vão organizar o negócio de vocês. Né? E nunca reclame. Haja. Conhecimento monetiza e compartilhar eleva. Por que eu digo isso? Se você tem conhecimento sobre todas as coisas da tua vida, a começar por você, quem é você? Você organiza tudo na tua vida. E quando você compartilha esse conhecimento com o outro,
com certeza o seu conhecimento eleva e você como pessoa também. Então, a minha mensagem que eu queria deixar para vocês é essa. E vamos juntos definir, então, o mercado da arquitetura e urbanismo, não é verdade? Muito obrigada. Obrigado, Ângela. Parabéns pelo planejamento do tempo da fala, né? Fica como exemplo prático, inclusive, né? Nossa próxima panelista é a Sônia Lopes. E antes de passar a fala para ela, eu sempre comento isso quando eu tenho a oportunidade de estar com ela, né? Quando eu comecei a lecionar gestão em pós-graduação, há 12, 13 anos atrás, eu comecei a estudar isso porque eu sempre fui péssimo nisso. E aí eu percebi que a maioria das pessoas também era péssima nisso. E como eu sempre gostei de lecionar, eu sempre procurava transmitir aquilo que eu aprendi e aplicava na prática. E nessas minhas buscas pela tradução da literatura generalista da gestão para o olhar do universo da arquitetura, a Sônia sempre foi talvez a minha grande referência em gestão de projetos para arquitetura, especificamente. Literalmente, quando era tudo mato, ela veio com um livro que eu olhei e falei assim, meu Deus do céu, por que isso não existia há 20 anos atrás? E transformou não só a minha visão em gestão de projetos, como a de praticamente todos os alunos que eu tive depois disso, porque, né, a Sônia é a minha grande bibliografia nessa área. Então, eu queria esse pedacinho para agradecer mais uma vez a oportunidade de estar contigo e a bola é tua aí. Bem, obrigada pelas palavras. E eu também vou pedir para falar de pé, tá? Porque professora, às vezes, não consegue ficar sentada para falar. E é melhor olhar para vocês, assim, né? Eu consigo ver quem está lá atrás. Bem, quem gostaria de ter mais horas no seu dia? Ó! Né? Todo mundo quer ter mais horas no seu dia. Isso quer dizer que a gente acha que a gente tem pouco tempo. Então, o tempo é restrito, ele é limitado. Toda vez que eu tenho alguma coisa, né, algum recurso que é limitado, eu preciso de gestão. Então, no nosso dia a dia, a gente tem o tempo, que é limitado, muitas vezes a gente tem mão de obra limitada dentro do escritório, a gente tem recursos financeiros limitados, e isso só vai funcionar, só vai trazer resultado para a gente se a gente usar gestão. Então, a necessidade de gestão ela surge porque recursos são limitados. Se a gente tivesse todo o tempo do mundo, estava ótimo. Se a gente tivesse todo o dinheiro do mundo, também, né? Eu podia gastar de qualquer jeito, eu não precisava organizar como eu vou gastar esse tempo, como eu vou gastar esse dinheiro. Só que, para isso acontecer, eu preciso não só... tudo bem, vou fazer gestão, mas o que é essa gestão? Como é que eu começo? Né? O que eu preciso fazer para ter uma forma de gestão que funcione? Aí a gente precisa de processo. Né? A Ângela falou para a gente aí um pouco sobre processo. Né? Ela disse, é importante processo. Então, eu preciso ter processo. E eu nunca ouvi tanto as pessoas dizerem que precisam ter processo. Só que, às vezes, eu fico com a impressão que as pessoas estão dizendo que querem ter processo porque elas escutaram isso em algum lugar. Elas nem sabem direito o que é isso. Né? Então, onde eu vou ter processo dentro do meu escritório? Eu vou ter processo no financeiro, eu vou ter processo no marketing, eu vou ter processo na gestão de projetos. Então, tudo isso tem processo. E eu preciso entender que, muitas vezes, eu já tenho processos, só que eu tenho processos confusos e que estão só dentro da minha cabeça. E isso é um problema para a gente. Quantos de vocês aqui já pegaram alguma coisa que alguém do escritório fez e disse assim, fulano fez errado? Não dá nem tempo de mandar para ele corrigir, eu mesmo vou fazer. Aí eu abro lá o AutoCAD ou o ArchiCAD e faço. Né? Garanto que muitos se encaixaram nessa situação. Isso acontece por quê? Porque eu não contei para a minha equipe, eu não contei para quem trabalha comigo
como eu trabalho, como eu quero entregar, qual é o meu padrão de entrega. Agora, quando eu desenho o processo, quando eu mapeio isso, fica muito mais fácil treinar a minha equipe, fica muito mais fácil avaliar a qualidade. Então, eu começo a ter um parâmetro, eu começo a ter uma régua. E quando eu faço esse trabalho com a minha equipe, eu começo a ter um padrão de entrega, eu começo a ter qualidade no que eu entrego. E não, muitas vezes a gente, olha, chega no escritório e a impressão que a gente tem é que o produto, aquele projeto que foi entregue, foi feito por 5 escritórios diferentes. Alguém se encaixou na definição. A carapuça andou caindo aí. Por quê que isso acontece? Porque ninguém sabe. Aí os arquivos são nomeados de uma forma completamente estranha, cada um. Aí depois a gente gasta um tempo enorme procurando alguma coisa. Então, quando eu organizo isso, quando eu compartilho, né, e aí trazer para a questão do compartilhar também, quando eu compartilho isso com a minha equipe, isso me traz benefícios. E tem uma outra pessoa com quem eu posso compartilhar, que é o meu cliente. Porque se ele souber que eu tenho processo, se ele entender o meu processo, ele vai me valorizar mais. E ele vai ver que o projeto dele não vai ser aquela cozinha que apareceu ali com aquela mãe com um monte de filho pendurado, um em cima da pia, o outro em cima da escadinha. Ele vai entender que as pessoas no meu escritório sabem para onde vão, sabem onde vão chegar, e ele fica mais tranquilo. Então, o processo serve não só internamente para o meu escritório, mas serve também no meu processo de venda, né? No como eu vendo e como eu valorizo o meu trabalho para o cliente. Bem, então, para sair com uma definição, processo é um conjunto de atividades sequenciadas, realizadas por humanos ou máquinas. Então, quando a gente tem um passo a passo numa máquina, que você dá uma ordem para uma máquina, por exemplo, né, quando a gente faz os prompts da IA, a gente está passando ali uma série de informações que, se não são passadas de uma forma correta, ela não vai conseguir chegar no resultado que você quer. Então, é um conjunto de atividades sequenciadas, realizadas por humanos ou máquinas, que tem como objetivo agregar valor para o cliente e gerar resultado para o negócio. Aí aqui eu quero fazer um parênteses, que é o seguinte: eu sempre falo no negócio, muito mais do que no escritório. Porque quando você está lá sozinho, começando o teu negócio, no quartinho de empregada, usando o computador que o teu pai comprou, você está começando um negócio, e ali você tem que começar a fazer gestão. Não é esperar eu crescer, porque depois eu cresci, já está um monte de erro acumulado, é muito mais difícil. É ali que você tem que entender qual é o teu financeiro. Começa a organizar ali, naquele momento. Não espera crescer e virar um grande problema. Mas eu falei aqui que a gente tem processo financeiro, de marketing, de projetos, e aí, por onde é que eu começo, né? Talvez vocês estejam se perguntando. A minha sugestão sempre é a gente começar pelo coração do nosso negócio. Começar pelo projeto. E sabe por quê? Porque o projeto está conectado com tudo. Nós fazemos projetos. E mais um parênteses, porque a questão do projeto, quem faz obra, faz projeto. Quem faz uma consultoria que tem um objetivo, uma data para entregar, e tem um prazo, está fazendo um projeto. Quando a gente fala de gerenciamento de projetos, a gente está falando de um esforço temporário, então ele tem início e fim, para chegar num resultado único, que pode ser um produto ou um serviço. Então, quando eu falo de gerenciamento de projetos, o meu olhar é mais amplo. Aquelas são quantas mesmas atividades que a gente pode fazer? 214 que a gente pode fazer. Eu garanto que pelo menos 200 a gente coloca lá dentro dessa definição de projeto. Né? Então, se eu faço perícia, posso fazer cada perícia um projeto. E eu vou mostrar para vocês agora essa relação do projeto com essa organização, com esse negócio. O projeto eu tenho que começar a pensar no gerenciamento de projetos quando a gente está vendendo. Ali eu tenho que me preocupar com o gerenciamento de projetos. A venda ela não é só uma venda glamurosa. Ela precisa ter um pré-planejamento do projeto.
Eu preciso conhecer o cliente ali, criar conexão com ele, e eu uso informações do negócio. Então, eu uso informações que a gente vai ver no final desses slides, que vão ser devolvidas por cada projeto para o negócio. Aí eu fechei a proposta com o cliente, beleza, abri o champanhe, só que aí eu preciso começar a planejar de verdade o que a gente vai fazer. Porque, às vezes, durante a venda, a gente precisou dar um desconto, né? Fazer uma troca, mudar alguma coisa no escopo, fazer uma concessão. Então, eu preciso fazer um planejamento desse projeto. Aí começa o que vocês, de modo geral, chamam de projeto, que é estudo preliminar, anteprojeto executivo. Claro que pode ter outros nomes, e, se for outro negócio, vai ter outros nomes, com certeza. Então, aí eu chamo de desenvolvimento do produto. Aqui eu preciso dos processos padrões, bebo na cultura do meu negócio. Então, ali eu tenho, de novo, uma relação do que está sendo feito, do gerenciamento do projeto, dessa camada do gerenciamento de projetos, com a gestão do negócio, que é mais ampla. Aí eu entrego para o cliente. Aí você diz, ufa, entreguei para o cliente, estou feliz. Tá, mas não é para abandonar. O projeto precisa ser encerrado e não abandonado. Aí entra uma etapa, que é o encerramento. Nesse encerramento, a gente precisa fazer algumas coisas. Uma delas é extrair lições aprendidas. Essas lições aprendidas, ela realimenta o meu negócio. Então, nesse momento, eu estou fechando contabilmente o projeto para entender se ele deu lucro ou prejuízo, né, se esse resultado foi positivo ou negativo, e eu realimento, então, as informações do negócio, da camada do negócio, que vão servir de input para outros planejamentos e outras vendas de outros projetos. Então, o gerenciamento de projetos, na realidade, é isso tudo. Ele começa no primeiro contato com o cliente e ele termina ali depois que eu realmente realimento o negócio com as informações. Bem, então, eu trouxe para vocês 2 pilares. Eu considero que a gestão de escritórios tem alguns pilares. A gente falou de processos e de gerenciamento de projetos. Mas a gente também precisa estar preocupado com estratégia, venda, e aí eu destaco venda como uma atenção, apesar dela já fazer parte do gerenciamento de projetos, mas a venda é um processo, tanto que o livro que o Ricardo fez de comentário, depois a venda ficou espremidinha ali, né? Aí depois eu fiz um outro livro só de venda. Por quê? Porque tem várias nuances ali, né, que a gente precisa cuidar, e é um dos processos principais para qualquer empresa. Se eu não vender, não entra dinheiro, né? E eu não sobrevivo, eu não consigo continuar fazendo aquilo que eu tanto amo. Pessoas, finanças e processos de gerenciamento de projetos que a gente já tinha falado. Então, a minha sugestão é que seja curioso, aprenda, experimente boas práticas e ajuste para a sua realidade. Os escritórios são diferentes. Pegar o número de metro quadrado do coleguinha para botar na sua proposta, não funciona. O coleguinha pode ter lucro e você pode ter prejuízo. Entendeu? Aquele número, você está cobrando quanto por metro quadrado? Né? Aí eu uso o mesmo número, só que o negócio dela é completamente diferente do meu. Né? Por que isso? Porque ficar parado não é uma opção. Ou você assume riscos calculados para crescer, ou definha lentamente e morre. Muito obrigada. Obrigado, Sônia. Passar a palavra agora para a terceira parte dessa trinca de ouro aqui, a Paula Aveiro, também uma grande referência nacional nessa área de gestão, marketing, processos voltados à nossa profissão. Paula, contigo. Olá, boa tarde. Prazer enorme estar aqui, agradecer ao Cal, a vocês que separaram esse tempo para esse tema, né, que é tão... parece que tão novo, mas ao mesmo tempo tão necessário, né? E feliz de estar aqui, é um prazer poder discursar um pouquinho para vocês sobre gestão. Eu quero pegar um pouco a gestão, e aí vou esperar só a apresentação, sobre um olhar do business em si, né? A gestão como realmente um movimento que veio... Acho que não está pegando, gente, espera aí.
Muito bem, agora sim. Trazer a gestão como uma nova mentalidade. Eu gosto sempre de colocar que a gestão ela tem muitas nuances, mas o que eu quero trazer hoje, fiquei pensando muito assim, o que eu vou levar para essa conferência internacional? Que ótica da gestão? Né? E com tudo que a gente está escutando aqui nessa conferência, né? Uma necessidade de pensar fora da caixa, um mundo que se reedita a cada segundo, a inteligência artificial e uma necessidade de se reeditar como arquiteto, o que gestão tem a ver com tudo isso? Tem tudo a ver com tudo isso. Então, uma nova mentalidade, porque o mundo mudou. Né? Ontem, na palestra de futurismo, a gente viu, né? O futuro, antigamente, era melhor do que o futuro que a gente vê hoje. Por quê? Porque as incertezas são muitas, mas aonde tem incerteza, também tem oportunidade. Ops. Valeu, obrigada. Então, eu quero trazer um olhar que vai muito além do senso estético, né? Muito mais do que só arquitetura, interiores, planejamento, urbanismo, é muito mais do que tudo isso. É um olhar provocativo que ele vem de encontro com uma visão estratégica, que também é uma visão empresarial que gera posicionamento de marca. Quando a gente fala gestão, a gente está falando de um posicionamento. Como é que eu vou gerir? Né? É o lugar do empresário, é o lugar da empresa, é o lugar de tomar posse do seu business. Né? Quando a gente fala em gestão no escritório, a gente está dizendo, tá, se eu estou num universo empresarial, como é que eu nado nesse mar? Como é que eu nado com esses tubarões? Como é que eu vou ganhar as oportunidades? Como é que eu me posiciono como marca? Qual é o meu grande diferencial? E aí eu volto no que a nossa colega Gil disse, que é, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho para oferecer de melhor. Esse é uma visão estratégica. E aí uma provocação é, a gestão não é só gerir o seu portfólio de projetos. É preciso ressignificar o que é gestão. Antes a gente achava, ou até acha, que a empresa é o seu centro de negócios, onde você gera os projetos. E não é só isso. É um novo olhar lançado sobre o fator de ser um business, uma empresa de arquitetura. Se a gente pegar todo o universo de arquitetos empoderados, bem-sucedidos, que fizeram história no Brasil e no mundo, vocês vão perceber que tem uma coisa comum a todos eles. Eles olharam além do que o mercado deles estava vendo. Eles foram além na estratégia, eles foram buscar, a gente diz, economias laterais, transversais, eles foram estudar cases em outros negócios para conseguir potencializar aquilo que eles queriam potencializar do negócio deles. Então, aqui, uma empresa, na verdade, ela é um ecossistema que atua numa rede, com áreas que pedem, né, estratégia e métricas. Então, a gente vai ressignificar o slide anterior para esse. Então, o que é uma empresa? Né? Que é o que eu sempre trago numa visão empresarial. Uma empresa é um combinado de áreas, é um ecossistema que se retroalimenta. Eu preciso ter uma área financeira, eu preciso ter métricas, processos, né? Como a Sônia disse, eu preciso ter uma área comercial, com um entendimento daquilo que eu vendo, por quando eu vendo, onde está meu valor, com quem que eu discurso. O comercial anda de mão dada com marketing. Se eu vendo, mas eu não entrego, eu não tenho potência de marca. Né? E aí, o marketing anda de mão dadas com recursos humanos. Se eu falo muito blá, blá, blá nas redes sociais, mas o meu cuidado com o meu humano dentro da minha empresa, com as pessoas que trabalham comigo, se nada daquilo que eu vendo no externo é real, o que acontece com esse ecossistema, ele desmorona. Então, ser empresa é ter coerência estratégica, é pensar num ecossistema real, verdadeiro, que permeia todas as áreas desse negócio. E aí, obviamente, uma das áreas é o centro de negócio, que é como é que eu vou desempenhar o papel de tudo aquilo que a minha empresa oferece como produto? O que eu vendo? Que serviços são esses? Quem faz isso? Como é que isso se desencadeia dentro da minha empresa? E aí eu gosto muito de trazer uma visão de um imenso ecossistema, que é o seguinte, quando a gente vai para uma floresta, se a gente está andando, vai conhecer a Amazônia, como é que a gente tem que se preparar para ir para a Amazônia? Dá para ir de biquíni? De chinela havaiana?
Então, a gente sabe que para viver naquele ecossistema, a gente tem que estar preparado para o que a gente vai fazer lá. Eu vou para umas férias de neve, mas eu não vou levar nenhuma roupa de neve. Não vou levar blusa, não vou levar roupa térmica, não vou levar nada. O que vai acontecer comigo? A pessoa desavisada que foi esquiar sem estar preparada para isso. O universo empresarial é a mesma coisa. Ou eu sei o que eu vou fazer nesse lugar e me preparo enquanto empresa, ou eu não nado nesse universo, ou eu não entro nesse universo. E aí, um bom posicionamento, eu digo que ele exige uma boa visão. Quem tem boa visão consegue se posicionar bem. Quem não tem uma boa visão sobre um assunto, não discursa sobre ele, não consegue falar, não consegue. Então, o que a gente tem que buscar aqui? A gente tem que buscar profundidade, né? Isso significa que a gente não pode fazer mais o trabalho de hoje, né, com métodos de ontem para a gente estar no negócio amanhã. Porque enquanto a gente está fazendo isso, tem muita gente que já está lá no futuro, já está com a sua visão, já está com a sua estratégia, já está com o seu time organizado, já conseguiu entender quais são as métricas. E aí, ser empresa, eu trago 3 pilares muito importantes que, assim, ser empresa exige inovação, como é que eu posso fazer o que eu estou fazendo hoje melhor amanhã? Criatividade. Quais áreas que eu não estou enxergando no meu universo empresarial? Quais oportunidades estão acontecendo ali do lado do meu business, no bate-papo que eu tive, num cliente que eu fui visitar e reclamou que está faltando no mercado alguma coisa? E aí eu posso criar algo e ir para uma execução, uma ação. Uma ação que pode ser um novo produto, uma ação dentro do meu próprio negócio, um ajuste de área, uma nova triagem de métrica. E falando sobre pessoas, que é uma vertente que eu quero trazer aqui para essa conferência, as empresas que não estiverem preparadas nos próximos 5 anos para lidar com pessoas estão fora do mercado. As pessoas querem lugares inspiradores, que gerem conhecimento, que agreguem. O que vocês estão fazendo aqui nesses 3 dias de conteúdo de conferência? Buscando conhecimento. Então, essas pessoas, elas permeiam todo o universo que eu contei para vocês até aqui. Então, essas pessoas estão dentro dos nossos negócios, elas são os nossos concorrentes, elas estão no universo empresarial tomando decisões de te contratar ou não te contratar, e elas são as pessoas que vão estar dentro do seu escritório, gerando os seus projetos, liderando as suas áreas, falando com os seus clientes. E os seus clientes também. Então, são novos comportamentos, diferentes propósitos e uma grande inquietude. As pessoas são inquietas. Está tudo bem com aquele cliente, o projeto está maravilhoso, mas ele vai continuar inquieto, porque a sede de querer mais. E aí a gente chega num ponto que é que a gente vive num novo tempo. O tempo dos aplicativos, o tempo das ferramentas, o tempo de tudo tá à mão, a IA bombando aí, dando vários, né? A gente que se matava com render, né, como vocês colocaram. Joga foto lá no chat e pede para renderizar na luz que você quer, né? Então, é muito mais do que a ferramenta. E aí, aqui, de novo, é a estratégia. Uma coisa muito importante quando a gente fala sobre business e gestão de negócios, gestão de escritório de arquitetura, é leitura de comportamento. No momento em que a gente lê comportamento, a necessidade de um novo morar, novos hábitos, novas necessidades, a gente começa a trazer isso para onde, gente? Para a gestão do nosso negócio. Ele é retroalimentador. O que eu vejo no ambiente externo, ele imputa informações que me dão condições de gerar sucesso dentro da minha empresa, né? E, obviamente, faz parte da gestão, né, a gente conseguir vislumbrar essas tendências, né? Quando todo mundo achava que o mercado do Brasil era o único mercado dos arquitetos que eram potentes há 10, 15 anos atrás, o que o ISAE começa a fazer? Buscar o mercado internacional. Então, essas tendências, a arquitetura brasileira renomeada, Jacobsen, tantos outros, que acharam uma oportunidade de emplacar o seu desenho no mundo, né? E gerar valor de marca com isso. Então, a gente lê as novas tendências, ajuda a gente a projetar uma empresa de sucesso no pequeno, no médio e no longo prazo. E aí eu brinco que, se não está dando certo para você, não está dando certo para ninguém. Porque a tua empresa tem que funcionar para você. Ela tem que funcionar para ser a sua fonte de renda, ela tem que funcionar para te dar sucesso, ela tem que funcionar para te levar mais longe. Se você está replicando um velho padrão que não está te fazendo sair desse lugar, aperta o botão de resetar
e reseta tudo de novo. Porque senão a gente fica acreditando que a gente está fazendo certo, quando na verdade a gente só está replicando um velho padrão. Que um dia nos ensinaram que seria assim, que é o metro quadrado do amigo, que é o processo que o amigo fez e a gente deu um copo-cola e levou para a nossa empresa, que o perfil dos colaboradores do amigo nem é o perfil do nosso escritório, mas a gente quer que seja, faz todo mundo entrar naquela camisa de força. Você não é a líder que seu amigo é. Você tem um jeito diferente de lidar com as coisas. Então, o seu time, o teu negócio, os teus produtos e serviços, a forma do teu marketing, porque tem tanta gente que não consegue fazer emplacar o marketing do escritório, porque está replicando um padrão que não é dele. Então, quando a gente fala sobre business, e eu quero trazer muito a questão da gestão de pessoas aqui, e como as pessoas elas estão dentro do nosso negócio, e quando a gente começa a entender isso, a gente vai perceber que isso é uma carruagem dourada. Por quê? O que a gente acha que é o problema é a solução dos nossos negócios. As pessoas tomam decisões, elas levam a gente para vários lugares. E aí, uma coisa que eu gosto muito de colocar, que é o valor diferencial, né? É assim, se a gente quiser realmente prosperar nos nossos negócios ou nas nossas carreiras, a gente vai ter que dar uma resposta que vá além da mera divulgação dos nossos atributos, de nossos produtos e serviços. Por quê? Porque o mercado todo da arquitetura e urbanismo provavelmente vai ter uma similaridade muito grande nisso, né? E a resposta à pergunta essencial do consumidor é: por que eu deveria escolher você? Por que eu deveria escolher a sua empresa? Por que eu deveria escolher o seu processo? Por que eu deveria escolher a sua equipe? Por que eu deveria pagar o valor do seu contrato? Quando a gente consegue responder essa pergunta, a gente vai entender o poder que a gestão tem dentro da nossa empresa e do nosso escritório. Fechando aqui o nosso tempo, eu queria colocar aqui um dos pontos importantes que eu vejo dentro da gestão. Todo mundo fala, nossa, como buscar diferencial? Como é que eu vou me destacar? Na hora que a gente entende comportamento, na hora que a gente utiliza a tecnologia a nosso favor, na hora que a gente cria uma empresa sustentável, e aí é que o sustentável não é o verde, sustentável eu entendo as áreas, eu coloco as pessoas certas, eu busco talentos, eu quero estar rodeada dos melhores. Né? Não é o currículo chegou, eu peguei ali e contratei. Não, eu contrato uma pessoa para realmente buscar talentos no mercado. Eu crio um time diferenciado, eu crio uma educação contínua dentro do meu escritório, eu tiro as métricas da minha área, eu vou estudar, se eu não sei, gestão financeira, gestão de processos, para entender um pouquinho mais. Lembra que naquele desenho das áreas, cada área é uma disciplina. A gente tem que se aprofundar. Como é que a gente dá conta de 5 disciplinas, né? Buscando conhecimento. E aí, trazendo a sustentabilidade nesse sentido e tendo design thinking como é que eu vou dar soluções que os meus pares ainda não estão dando? Como é que eu vou me diferenciar? E aí, gente, essa somatória faz a lâmpada acender. É daqui que a gente chega na diferenciação. Então, desejo muito sucesso na construção da gestão do escritório de vocês e que vocês assim se empolguem como eu me empolgo toda vez que eu tenho que fazer uma gestão dentro do meu escritório. Britanicamente, 13h15, exatamente, né, 15 minutos por fala. Para a gente fazer um fechamento, falas inspiradoras, todas convergindo para o mesmo ponto. Vou trazer alguns dados aqui, que são muito relacionados à dinâmica, à realidade da profissão no país. Somos mais ou menos 240 mil profissionais hoje, no Brasil. Mais ou menos 15% dos profissionais têm empresa, o que é muito pouco, né? E a gente tem aí 40 e poucos % dos profissionais do Brasil muito mal remunerados, tendo uma renda média que chega, quando muito, a 3 salários mínimos. Outro dado é que temos um pouco mais de 50% dos profissionais trabalhando solo, né, sem sócios, etc. Isso gera vários braços problemáticos aí. Informalidade. Né? Todos nós somos profissionais liberais. Profissional liberal tem uma formação técnica ou superior em que é regulamentada por um conselho e que tem a liberdade de exercer sua profissão com autonomia, né, e com critério técnico. Muitos de nós somos autônomos, no sentido de que não somos empregados de alguém. E desses liberais e autônomos,
75% estão na informalidade, ou seja, não tem empresa. E uma das grandes dificuldades que esse profissional que está sozinho, que trabalha em casa, enfrenta tá, isso é lindo, maravilhoso, sei que eu tenho que fazer isso tudo. Mas eu estou sozinho em casa, eu não tenho nem software original porque eu não consigo pagar, e não consigo nem pagar o estagiário, e eu tenho que assoviar e chupar cana ao mesmo tempo, bato escanteio e cabeceio para o gol. Eu sou marketing, eu sou financeiro, eu sou operacional, e aí? E aí já vou levantar a bola para vocês cortarem. O que funcionou um pouquinho para mim lá no começo é esse olhar de você pensar grande enquanto pequeno, né? Não é porque você está sozinho trabalhando na sala de casa que você não tem que ter todas essas áreas que elas colocaram aqui. E aí, por onde começar? Pelo financeiro, que é onde dói, então é mais fácil de você manter uma frequência, porque eu acho que o grande problema no início, quando você está sozinho lá, é que eu tenho que escolher, né? Hoje, cada uma de nós, para cumprir o tempo, teve que escolher o que a gente ia colocar nessa apresentação. Todas nós poderíamos falar o dia inteiro sobre esses temas, mas a gente teve que fazer escolhas. Então, no dia a dia, a gente vai ter que fazer escolhas. E o arquiteto tende a escolher a criação. Só que, se ele ficar só criando, chega no final do mês ele não paga as contas. Então, o financeiro organizado ele começa a ver resultado e se empolga. E fica mais fácil. Aí você viu, porque é tangível. Você chega lá no final do mês, tem um número, tem dinheiro na conta. Né? Então, puxa, o negócio funciona, eu ter processo funciona, eu controlar funciona, eu precificar melhor o meu projeto funciona. Então, eu vou fazer isso para as outras áreas também. Então, acho que eu falaria do financeiro por causa disso. Acho que ele é mais tangível. Eu gosto muito de colocar, quando eu dou as mentorias, tem um escritório que me procura e fala assim, mas eu não tenho escritório, você dá mentoria para pessoas que não têm escritório? Eu falo, mas você já é um escritório. É isso. Eu acho que duas coisas que eu vejo, assim, complementando muito o que a Sônia falou. Eu acho que quando o arquiteto está sozinho e ele se vê muito autônomo, existe também ali uma sabotagem que chama zona de conforto. É confortável você não se comprometer em trazer mais uma pessoa para te ajudar, porque se der ou se não der, você se arranja. É confortável você dizer que não dá tempo para fazer processo, porque, sou só eu, desenhar processo para quê? Só que a gente não percebe que é nesse momento em que a gente tem mais potencial de desenvolver aquilo, que quando a gente estiver grande, aí é que vai ser uma loucura de correria só. Né? Todo mundo fala assim, é mais fácil você ser um escritório pequeno ou um escritório grande? É mais fácil um escritório pequeno do que um escritório grande. A responsabilidade de ser um escritório grande é muito maior. Trocar o pneu do carro com o carro em movimento a 250 km por hora, com coisa para entregar, e gente trazendo gente, e treinando gente, é muito mais difícil. Então, eu diria assim, né? Abra a sua empresa, independente de você ser um único profissional. Separe as contas financeiro do escritório ou do business das suas contas pessoais. Saia do processo de autossabotagem, porque isso não vai fazer o caminho poderoso que vocês têm para trilhar. Não é o caminho poderoso não é exclusividade de quem está aqui ou de quem palestrou. Não, o caminho poderoso é aquele que a gente faz enquanto a gente está de pé caminhando. Sentado, ninguém chega em lugar nenhum. Pegando também o gancho da Sônia sobre o financeiro, é o primeiro pilar do meu treinamento de gestão, que é o definir. E eu falo exatamente sobre isso, as vantagens e desvantagens dos dois pontos, de ser pessoa física, recém-formado, ou já ser uma pessoa jurídica. Mostro isso em números e faço uma continha básica. Eu tenho uma palestra que eu vou nas universidades que chama Me Formei e Agora? E eu mostro para esses profissionais que quando você se forma, primeira coisa que vai acontecer com vocês já estão devendo. Vocês saem devendo. Só que ninguém para fazer essa conta, né? Que é exatamente o financeiro bem organizado. É a primeira conta que vocês vão fazer. Mas eu vou trabalhar em casa. E daí? Você ocupa um espaço. Mesmo sendo ainda uma pessoa física. Né? Quanto custa você ocupar aquele espaço? Quanto custa a sua anuidade do CAL? Quanto custa o seu registro na prefeitura? Quanto custa
a conta do seu celular? Quanto custa o seu combustível? Quanto custa a energia que você consome mesmo dentro da sua casa? Já colocaram na ponta do lápis? Eu faço essa conta nos treinamentos. Dá mais de R$1.000 por mês se eu tiver um cliente entrando no meu escritório, que geralmente é a tia, né, que pede para fazer uma reforma, que a gente já começa a fazer o projeto lá no começo. Então, tem o valor do RRT que você tem que pagar. Então, ninguém para fazer essa conta quando vai começar a fazer o seu negócio, né, o seu escritório, né? Então, é uma reflexão para quem está começando e para quem não tem essa organização, que faça também. Eu vou fazer uma rodada de perguntas, se alguém tiver interesse em fazer uma pergunta para qualquer uma das 3 convidadas. Ainda temos um tempinho disponível, graças à eficiência da turma. Por favor. Boa tarde. Eu queria perguntar sobre a questão da pessoa jurídica de arquitetura. Eu, para prestar serviço para outras empresas, eles exigiram, por exemplo, que eu abrisse um MEI. Eu acabei mantendo um MEI para pensar em algum momento fazer a migração para o ME. E aí eu queria que vocês falassem um pouco dessa questão da jornada da pessoa jurídica, de processos para a formalização de uma empresa e os custos que isso gera. Em relação ao MEI, até é importante uma questão normativa, né, legal, falando enquanto conselho. A lei do MEI atual, ela veda a inscrição de profissionais liberais. Então, arquiteto, engenheiro, dentista, advogado, não pode ser MEI. Tem um trabalho grande aí de conselhos e capitaneado pelo CAL, né, na aprovação de um projeto de lei que cria o MEP, né, microempreendedor profissional, que seria o MEI dos profissionais liberais. É um caminho para facilitar a regularização de vários profissionais que se encontram na informalidade. Há críticas por algumas óticas, mas há vários elogios em relação a essa facilidade de promover a regularização. Porque hoje é o que acontece. O profissional muitas vezes não sabe como fazer, ou a melhor forma de se registrar, ele acaba abrindo um MEI como subterfúgio, tem que colocar uma outra atribuição, e aí ele corre o risco de ser, às vezes, punido, porque ele entra nessa seara aí, e aí ele se coloca numa bola de neve que pode ser até pior do que como era antes, né? Exatamente. As empresas não contratam muitas vezes o arquiteto como CLT, eles pedem que você abra o MEI, que foi o meu caso, para conseguir trabalhar para uma outra empresa. O meu escritório presta bastante serviço do B2B, né? Business for business, né? O escritório presta para empresas como consultoras, entre outras, né? E você pode abrir uma empresa de empresário individual. Dentro dessa empresa individual, que seria um empresário, você vai ter alguns quinais, né? Qual é o custo de ter uma empresa? Quais são as vantagens e desvantagens? Primeiro, quando a gente abre uma empresa, a gente está abrindo algo para nos gerar patrimônio. Eu sempre penso isso. Eu não penso só nos custos. Uma empresa depois tem o valuation, tem muitas coisas, né? Então, você vai abrir uma empresa, provavelmente você vai precisar de um contador. É mais ou menos hoje no Brasil, para abrir uma empresa, em torno de 900 a 1.000 e pouquinhos reais, né, para um contador fazer isso para você. Você vai ter que ter um contador mensalmente ali para te emitir as notas, fazer toda a parte de DRE, a tua parte de imposto. E quando você fala, puxa, mas e aí eu vou ter outros custos? Sim, você teria o imposto sobre cada nota que você emitir. Isso está muito de acordo com o tipo de KNAI que você vai ter na sua empresa, que é, a minha empresa presta que tipos de serviço? E aí, qual que é a inteligência do business? Que KNAIs eu vou trazer para a minha empresa, com que alíquotas e que momento eu vou lançar mão de cada KNAI? Ou seja, se eu vou fazer um projeto de interiores, eu não vou emitir uma nota de arquitetura que o imposto é maior. Eu vou emitir uma nota de interiores. Se eu vou fazer uma consultoria, eu posso ter um KNAI de gestão de consultoria, que o KNAI também é menor do que o imposto de arquitetura. Então, administrar isso, e aí quem vai ajudar muito nesse processo é um bom contador. A gente está no nosso limite de tempo aí, vou passar a palavra para o conselheiro federal, o Elton do Amapá, só para pontuar um trabalho muito importante que alguns CAUs já estão fazendo, né, nos seus estados, o DF é um deles, é buscar a proximidade com os conselhos irmãos que tratam dessa área. Então, nós temos aqui no DF, por exemplo, um trabalho conjunto com o Conselho de Economia, Contabilidade e Administração
para promover capacitações conjuntas e assessoramento a esses profissionais exatamente nesse encaminhamento. Então, provavelmente, quem é do DF 2026 vai ter novidade aí. E se eu posso complementar a dica, o Sebrae também é uma casa maravilhosa para quem está começando. Ele tem desde a questão de análise tributária, planejamento, auxílio, para tudo. Tem um programinha chamado Sebrae Tech, que você paga 20% e o Sebrae arca com 80% para o empreendedor. Então, é maravilhoso, eu sou um cliente assíduo do Sebrae. Bom, primeiramente, queria agradecer o momento. Eu acho que ter um assunto desse é muito importante. Parabéns, presidente Ricardo Meira, as 3 colegas que foram convidadas, extremamente pontual. E conversava ali nos bastidores o quanto a gestão é importante, né? Hoje eu tenho um escritório de médio para grande no norte do Brasil, escritório que a gente consegue realmente ter um volume financeiro muito alto. E um dos primeiros gargalos que a gente descobriu no crescimento, e foi a dor do crescimento, de crescer muito rápido, a gente teve uma expansão muito rápida na pandemia, foi o quanto de dinheiro a gente deixou na mesa. Eu acho que é algo que a gente precisa falar e queria ver também como vocês encaram isso, porque quando eu fui me atentar de fato ao projeto, foi quando no final do ano eu entendi que eu tive quase um prejuízo de milionário por erros, por falta de gestão de projetos, por falta de precificação correta, às vezes por falta até do cliente entender. Eu trabalho muito com B2B, B2G também, tendo muito governo, empresa. Então, assim, às vezes até o governo, quando faz uma licitação, ele erra no escopo do projeto e você, por ter que ter um prazo ali, até conseguir organizar aditivo, etc., é necessário arcar com aquele prejuízo. Então, eu queria que vocês dessem uma visão assim de como o arquiteto ele pode se prevenir, ou como o empresário, né, como a gente se vê também. Eu gostei muito do que a Paula falou, que todo mundo é um empreendimento, um escritório. Eu vejo que todo mundo tem uma marca realmente quando você está tanto como pessoa física como pessoa jurídica. E como vocês enxergam que isso vai balizar o futuro da profissão, tendo em vista essa quantidade de concorrência, que às vezes passa até uma concorrência criminosa, né? A gente tem visto muito aí, principalmente com a inteligência artificial, dando esse auxílio aí para pessoas que realmente entendem que não é necessário ter um arquiteto. Então, eu queria como vocês dessem essa visão de o que vocês esperam para esse futuro. Afinal, nossa profissão está realmente em constante mudança. E só para dar mais um ponto, Meira, a gente está com o MEP, a gente está produzindo estudos, gente. A gente tem uma Câmara de Gestão também dentro do Conselho, onde a gente quer esse estudo para poder realmente chegar no Ministério da Fazenda, para poder mostrar para ele o quanto de benefício nós vamos ter. Ali a gente está falando de uma remuneração máxima de 220 mil, então a gente consegue deixar o arquiteto ali 70% da profissão agrupada com isso. É realmente um projeto muito bom e a gente até pede para o contato de todos, a força de todos aí, de vez em quando, para dar aquela força na rede social para esse projeto. Então eu queria entender um pouco disso. Eu vou pedir pelo tempo que uma de vocês responda, para a gente poder encerrar. Aí decido. Pode ser no pedra, papel, tesoura, vocês que escolhem. Mas... Bem, aí eu vou ter que aprender como é que é, vai demorar mais. Eu acho que a gente precisa conhecer, né, aprender. Então, como é que eu vou me prevenir disso? Eu acho que nós 3 fazemos isso, que nós 4, incluo o Ricardo nisso, que é falar sobre esse assunto, sobre a importância da gestão, os problemas que podem ser causados por essa falta de gestão nas redes sociais e tentando trazer informação de qualidade para os arquitetos de forma geral. Então, acho que quando você busca esse conhecimento, quando você entende que tem um problema, porque quando eu comecei a falar de gestão, a impressão que eu tinha é que eu estava falando para o vento. Né? Então, eu até me emocionei quando eu soube que tinha uma mesa de gestão de escritório aqui no evento. Pois é, né? Eu falei, uau, gente, estamos mudando alguma coisa. Porque você fica falando ao vento. As pessoas não sabiam que elas tinham esse problema da gestão. Elas tinham o problema, elas faliam, né? Elas não conseguiam se manter no mercado, viviam choramingando porque não deu lucro, mas elas não sabiam que ela tinha um problema. Mas gestão de projetos? Não, eu uso o Project, então eu faço gestão de projetos. Não faz gestão de projetos. Está fazendo cronograma e olha lá. Né? Então, a gente precisa buscar conhecimento, porque as 3 também disseram aqui, a gente não tem uma receita de bolo. O teu negócio é diferente, ele tem especificidades. Então, quando você
entende que tem ali um conhecimento que você não domina e você aceita isso, porque você se conhece, você entende o que você sabe, quais são suas forças, fraquezas, etc., você começa a se preparar para isso. E aí você vai se preparar numa proposta que ela vai ser mais bem escrita, porque uma proposta mal escrita vai gerar um contrato mal escrito que pode gerar um prejuízo. Então, por isso é que eu digo, por exemplo, que a gente precisa se preocupar com a gestão do projeto na hora que eu conheço o cliente. Eu ali preciso começar a me preocupar. Por quê? Se eu me preocupar com a gestão do projeto ali, naquele momento, eu vou vender melhor, eu vou ter uma proposta comercial melhor, eu vou ter um contrato melhor. Então, a gente reconhece que é muita coisa, que é muita informação, que são muitas áreas, mas se eu realmente aprendo conscientemente, cada vez que esse PDCA gira, né, que a gente tem um ciclo de melhoria contínua, cada vez que isso acontece, que eu chego no final do projeto e digo o que eu aprendi com isso, eu chego no final de uma venda e digo o que eu aprendi com isso, eu começo a ter resultados melhores. Porque não basta eu dizer, eu passei por isso, então agora eu aprendi. Né? Então, eu vou, da próxima vez... E eu não paro para mudar o processo, eu não paro para mudar minha proposta comercial, e não tem o freio de arrumação. Se a gente não faz esse aprendizado consciente, você vai repetir os erros muitas vezes. Eu dizia isso, até que um dia, a história que eu vou contar só me fez continuar repetindo isso, que uma geriatra foi começar uma palestra e ela começou perguntando: todo velhinho é sábio? E aí as pessoas ficaram meio congeladas num primeiro momento, depois disseram, não, nem todo velhinho é sábio. Aí ela falou, pois é, a gente viver não quer dizer que a gente aprendeu alguma coisa. Muitos continuam, e é isso que eu acho que acontece. Né? A gente vai vivendo, eu já tenho escritório há 10 anos. Alguma coisa você conseguiu fazer certo, senão não ia durar 10 anos. Beleza. Mas... será que você realmente melhorou tanto o processo? Potencializou o que você podia potencializar? Então, eu acho que é isso. Acho que a gente tem que ter um momento do aprendizado consciente, né? Mas antes eu preciso buscar conhecimento, mesmo que seja mais geral, mesmo que ele... para que eu consiga realmente passar de uma forma melhor por essas situações. Aí eu passo para vocês e aproveitar, complementando a resposta, e já fazer o fechamento. Só dar uma diquinha dentro da fala dela, que dentro da gestão ágil, a gente tem várias ferramentas. E uma, assim, que eu acho fantástica, e eu forço os meus alunos a usarem, né, que é o modelo de negócio. Monta um Lean Canvas, que para o profissional arquiteto que é acostumado com o visual, aquilo ali é maravilhoso. Você faz um mapa de um modelo de negócio fantástico. Você tem o seu negócio ali na sua frente, e aquilo ali você vai modificando, vai atualizando, vai aprimorando, e ali você consegue ver até falhas que você já tem dentro do seu escritório. Então, era só essa dica. Quem não conhece, que procurem saber, porque essa ferramenta é fantástica para a gente colocar dentro do escritório. É por isso que eu não faço, porque eles não querem ver a falha. Aí, não vou nem fazer. Só queria, complementando, que eu achei muito interessante que você colocou, que assim, se a gente parasse para pensar a cada ano que a gente perde não embutindo gestão no nosso escritório, a gente poderia ter uma vida que a gente, em 2, 3 anos, que a gente talvez nunca tenha imaginado em ter. Por quê? Quando a gente fala de gestão, e a gente fala de gestão em várias áreas, né, dinheiro que fica na mesa, quando você não equilibra o teu centro de custo com o que você realmente ganha, você acha que o dinheiro está entrando e está ganhando dinheiro, só que o dinheiro está fazendo um fluxo, que é entrada e saída, entrada e saída. Né? Entrada de dinheiro não significa que isso é retenção de recurso. Né? Então, assim, como trazer de fato dinheiro, como gerar banco de investimento, gente, a geração mais nova do que nós que estamos aqui, ou da grande média, né?
quer fazer dinheiro, fazendo o dinheiro trabalhar para ele. E a gente está focado no operacional do nosso negócio. O dono de negócio, ele tem que subir 3 degraus na escada e olhar de cima. Ele vai orientar e ele vai medir resultado. É ele que senta no final do mês e me diz, cadê o DRE? Vamos lá, eu ganhei tanto, saiu da empresa tanto. Quanto é que valeu toda essa energia para eu ganhar quanto nesse mês? Porque eu estou deixando meus filhos, eu estou deixando a minha família, eu estou virando noite entregando projeto. Essência, a energia onde ela tem que ser aplicada. E gestão é decisão. Você colocou muito bem, né? O Meira também. A gente tinha 15 minutos para falar. Assim, dá para falar uma semana sobre gestão e cada área de negócio, cada métrica que pode ser tirada. Mas são 15 minutos. E no seu dia você tem 8 horas. Quem fizer melhor às 8 horas está na frente. Quem colocar a energia onde tem que ser colocada, o olhar que você pode aplicar, eu sempre falo, de 5 dias da semana, tire um. É só para olhar para o negócio. É planejar, é organizar, é não sei o quê. Então, são 4 dias da semana que você potencializa a sua atuação nas diversas áreas e um que você pensa o business. Senão, você vira o próprio marionete do seu negócio. Muito bem, muito obrigado. Parabéns pelas falas. Obrigado a vocês.